Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Sérgio Neto, sou analista de valores imobiliários e no vídeo de hoje irei estar trazendo aqui a análise da Vulcabras, companhia que divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2026. Vamos estar vendo aqui no detalhe os resultados, se vieram bons ou ruins, enfim, vou estar trazendo aqui a minha opinião, falando aqui do negócio como um todo, para quem não conhece aí a Vulcabras, uma empresa bem interessante, responsável, né, por algumas marcas, né, até trazendo aqui para vocês líderes como a própria Olympus, Under Armour e Mizuno. A Olympus é uma marca própria da Vulcabras, a Under Armour e a Mizuno são licenciadas, né? Então, a gente vai estar falando aqui de forma geral da empresa. Antes de começar a análise, né, pessoal, eu peço que você deixe o seu gostei, se inscreve no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Essa semana eu estou publicando bastante, né, postando muito vídeo aí, porque a gente está tendo essa temporada de resultados, tanto no Brasil como no exterior, então mesclando entre vídeos, empresas brasileiras e empresas internacionais, mais trazendo as brasileiras, né, mas também trazendo empresas internacionais. Por exemplo, só hoje, nessa quarta-feira, vai ter 4 vídeos sendo divulgados no canal. Ontem foram mais 4 vídeos, então se você quer acompanhar a temporada de resultados de forma completa, né? Não completa, né? Porque eu não vou conseguir trazer todas as empresas, mas aos pouquinhos depois eu vou trazendo as outras. Mas no canal aqui vai ter muito volume de vídeo, então valoriza, deixa o gostei e se inscreve. Vamos agora aqui para o vídeo da Vulcabras, sem mais enrolação, né? A Vulcabras, como eu comentei, pessoal, uma empresa aqui do setor calçadista. Ela é interessante porque ela aqui acaba sendo uma indústria, né? E é uma indústria brasileira. A maior parte aqui, todas essas marcas aqui, a Olympus, a Under Armour e a Mizuno, ela mesmo desenvolve e produz os calçados. E aqui a Olympus é uma marca própria, como eu comentei, Under Armour e Mizuno são marcas licenciadas, ela tem essas licenças, então pode operar. A Under Armour é uma marca americana, né? A Mizuno uma marca japonesa e a Olympus 100% nacional, mas lembrando, todos esses três calçados, né? Todas essas três marcas, elas são fabricadas aqui no Brasil. A Vulcabras tem fábricas, inclusive, no Ceará e na Bahia, onde ela faz essas operações. É uma empresa muito enxuta, a operação é bem redonda, né, pessoal? E a gente tem visto uma tendência muito positiva aqui para a Vulcabras, principalmente por conta do setor aqui de calçados e artigos esportivos. A moda, não sei se vocês têm acompanhado, mas a moda agora da corrida ficou muito popular e as pessoas estão trocando, né, aquele sapato mais casual por tênis, enfim. E a Vulcabras, nessa onda aqui, acabou tendo excelentes resultados. Eles tiveram um lançamento da linha Corre, né, que é uma linha que não foi recente esse lançamento, mas foi uma linha que tem feito muito sucesso, que é uma linha da Olímpicos, né? Deixa eu até mostrar aqui, ó, então os sapatos Corre, o tênis, né, de corrida. Como a corrida agora está muito em alta, a empresa tem surfado esse bom momento, entregado excelentes resultados. Tanto é que se a gente olha aqui no balanço, vocês podem observar aqui, que, por exemplo, de 2017 ali até 2020, 2021, a empresa não tinha lá um resultado tão favorável. Se a gente puxa aqui o recorte de 2017 até 2019, que aí é que tira a pandemia da conta, né? E vê que crescia ali 3,8% ao ano. O EBITDA não saía do lugar, muito pelo contrário. Ela tinha um EBITDA aqui em queda, margem também em queda. E o resultado final, o lucro líquido também piorando. Então aqui a empresa até ali 2019 não era lá essas coisas. Que eu vou excluir pandemia, vamos considerar de 2020 até 2025, a gente já vê uma melhora significativa. O retorno das receitas melhoraram bastante e o EBITDA teve um retorno anual aqui de 19% entre 2020 e 2025. E tudo isso se deu nessa onda, né? A gente teve eventos favoráveis do setor, mas a empresa também fazendo um bom trabalho, até mesmo aqui na parte operacional. Se a gente olha aqui os indicadores, o lucro líquido, ó, deixa eu até mostrar o lucro líquido também, ó, como cresceu bastante, 35% de retorno anual. É uma empresa, né, pessoal, só para trazer aqui, que eu ia mostrar para vocês nos indicadores. As margens são boas, a margem bruta aqui da empresa, é que eles não trazem a margem bruta, né, mas a margem bruta é altíssima, margem EBITDA boa também, a líquida, ó, 31%. É um negócio que tem tido um bom retorno sobre o capital investido. Agora caiu um pouquinho o ROIC, mas a gente vê que a até 2024 estava acima dos 20%. E aqui, em relação à alavancagem também, praticamente não tem dívida. Então, essa é a outra vantagem aqui da Vulcabras. É uma empresa totalmente redonda na parte financeira, não tem muito o que falar. É uma empresa que cresceu bem aqui em termos de receita, conseguiu melhorar as margens, a margem EBITDA a gente vê que vem numa crescente, margem líquida também melhorou bastante, não tem dívida, gera caixa, inclusive paga dividendos. Eles anunciaram agora recente, para quem gosta dos dividendos aí, Vulcabras dividendos mensais, se não me engano. Deixa eu ver se é mensais. Eles anunciaram um plano, ó, tá aqui, ó. O Vulcabras pagará dividendos mensais.
de 0,12 centavos por ação. Se a gente pega hoje a cotação da Vulcabras, tá 15,82. Então, 0,125 dividido pelos 15,87 não é um yield lá tão ruim não, pessoal. Para ser um yield mensal, tá ali 0,78% ao mês. Isso aqui isento de imposto de renda, né? Lógico, dentro daquelas regras, né? Se você recebe um valor acima de 50 mil, se não me engano, né? Aí você já paga um imposto, mas ela paga esse dividendozinho mensal porque ela tem gerado muito caixa. Vocês conseguem ver aqui que o fluxo de caixa operacional da empresa é bastante forte, né? 500 milhões, capex é 240, sobra fluxo de caixa livre. O payout dela tem sido alto nos últimos anos. Então, o dividend yield aqui, ó, inclusive, ela pagou um dividendo aqui extraordinário. Tem que tomar cuidado, pessoal, aqui também, ó. Porque aqui, ó, o fluxo de caixa livre foi de 300 milhões e ela distribuiu 979. Nesse outro ano, a mesma coisa. 362 de fluxo de caixa livre, distribuiu 783. Distribuiu mais provento do que gerou de fluxo de caixa livre. Aqui foram dividendos extraordinários, né? Até mesmo nesses últimos 3 anos, nos últimos 3 períodos aqui, quando a gente analisa. Porque esse aqui não tem ainda o fechado, né, de 26. Mas aqui nesses últimos 2 períodos, 24 e 25, distribuiu dividendos extraordinários, que era um dinheiro que ela tinha aqui em caixa, basicamente, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tanto é que o caixa, investimentos da empresa, não reduziu tanto. Eu vou até depois dar uma olhada o que foi esses dividendos extraordinários. Mas teve uma coisa aqui de dividendos extraordinários da Vulcabras. Deixa eu ver se a gente consegue encontrar rápido. Eu já tinha pesquisado isso. Não estava prescrito aqui para eu colocar isso. Mas ela pagou sim um dividendo extraordinário. Não sei se foi alguma coisa que ela ganhou tributária, pessoal. Engraçado, não tem. Deixa eu ver aqui, pedindo aqui para dividendo gigante 2025. Anunciou 597 milhões em dividendos extraordinários. Créditos tributários. Exatamente, eu já tinha visto isso aqui, então ela pagou um dividendo extraordinário. Não é dinheiro que tinha em caixa, de fato. Eu até falei aqui para vocês no começo, mas eu sabia que tinha alguma coisa extraordinária aqui nesse valor. Então não é, vamos dizer assim, uma irresponsabilidade aqui da empresa, foi mais, de fato, uma coisa extraordinária que veio. Ele distribuiu para os acionistas, não tinha muito a fazer com esse capital, devolve para o acionista. Então, assim, a parte financeira, empresa bem redonda. A gente vê, até mesmo em termos de múltiplo, eu vou comentar depois, deixar para o final os múltiplos, mas é uma empresa que tem múltiplos interessantes também, mesmo com uma valorização alta. Por que eu digo isso? Porque nos últimos 5 anos a Vulcabras dobrou de preço, né? Subiu 100%. Agora, nos últimos 12 meses, já tem uma performance um pouco pior, caiu 4%. Em 2026, caindo 20%. Então, chama atenção, né? Isso aqui, essa queda de 26%, não teve nada demais, pessoal. Vocês vão ver que o resultado ele segue bem, a empresa entregando números sólidos. Essa queda aqui talvez é mais aquele ajuste de curto prazo, né? Depois da empresa subir bastante e ver atingir um pico aqui. Daqui dessa parte de baixo até esse pico, ó, foi 140% de alta praticamente, 160%. Então, normal, depois tem aquelas correções de curto prazo, alguns investidores querendo realizar lucro. São movimentos de curto prazo naturais do mercado. Essa queda aqui, ela poderia ser explicada por uma piora de fundamentos, mas não é o caso aqui. Então, quem tem Vulcabras aí, pelo menos, eu acho que deve ficar tranquilo, porque os resultados seguem muito sólidos. E vamos ver agora os resultados, né? De fato, já feita essa introdução inicial, entendendo um pouco mais o negócio. Números do primeiro TRI de 2026 da Vulcabras. Aqui a gente já vê logo esse tênis aqui bonitão, né? Da própria Olímpicos. Aqui eu acho que é Olímpicos, né? Então aqui nos destaques de cara a gente já vê coisas positivas. Número de peças, ou de pares barra peças vendidas no primeiro TRI de 26 teve um crescimento de 6,8%, 7,1 milhões. Receita líquida é um crescimento de 10,7%, o lucro bruto crescendo 11,2%. A margem bruta, como eu falei, a margem bruta deles é boa, 40,4%, um ganho de 0,2 pontos percentuais. Se eu não me engano, pessoal, essa margem bruta deles está um pouco pressionada comparado com o que eles entregavam em trimestres anteriores. Mas eles têm alguma explicação. Eu vou até trazer aqui, ó. Eu tinha visto, eu acompanhava o Vulcabras já há alguns trimestres. E há algum tempo atrás, vou puxar aqui o primeiro TRI de 26. Só pra gente ver qual era a margem bruta. Eu acho que essa margem bruta tá em queda. 40,2, 40,4. Não, aqui do primeiro TRI não, né? Eles até tinham uma comparação. E foi burrice minha. Mas enfim, vou voltar aqui para 2024. Não é aqui, mas enfim, margem bruta. 40,2. Aparentemente tá do mesmo jeito, né?
Tinha visto algum release eles comentando a margem bruta que já era 41,6, mas que é outro trimestre. Enfim, vamos voltar aqui para o foco. 40,4 de margem bruta, que é bom. O lucro líquido teve uma queda aqui de 18,9. O lucro líquido recorrente eu já explico depois o que foi isso aqui. Mas a gente vê que o operacional aparentemente está indo bem, né? Porque volume de pares crescendo, receita crescendo acima do volume de pares, né? Então teve uma questão de preço aqui também. Lucro bruto crescendo e o EBITDA recorrente crescendo 11,18%. Então também aqui é mais um indicador operacional indo bem. O lucro líquido, eu vou explicar, já trazendo spoiler, está ligado ao resultado financeiro. Então aqui na apresentação, ó, após um ano histórico da Vulcabras, a Vulcabras iniciou 2026 com mais um trimestre de crescimento, reforçando a resiliência do modelo de negócio. E eles a combinação de marcas fortes, ó, que sustentou a evolução da companhia, que alcançou o seu 23º trimestre consecutivo de crescimento com o avanço das receitas e volumes. Então isso aqui, ó, não é toda empresa que faz isso. É bem relevante. 23º trimestre consecutivo, é de fato um reloginho, né? De trimestre em trimestre vai crescendo um pouquinho. E percebam que não são crescimentos tão expressivos, né? A receita não cresce lá muito, cresce seus 10%, o volume cresce ali os 6,8%, mas é aquela consistência de trimestre a trimestre crescendo. No longo prazo, pessoal, esse tipo de empresa faz muita diferença, né? O poder do compounding, né? Que a gente chama dos juros compostos. Então, não é preciso crescer muito acelerado em todos os casos. Então, a empresa pode crescer pouquinho em pouquinho, mas se ela tem uma consistência boa, né? Todo trimestre está ali crescendo sem exceção, e aqui a gente vê que é o 23º trimestre consecutivo de crescimento. Isso aí, quando a gente pega 2, 3 anos, faz uma diferença muito grande aí no resultado final e, consequentemente, a tendência é, né, que as ações também se valorizem. Aqui o volume cresceu 6,8%, como eu comentei, receita líquida 10%, refletindo a continuidade da estratégia de crescimento com qualificação de mix, ampliação da participação em produtos de maior valor agregado e boa aceitação do portfólio de marcas. Aqui pode ter a ver com alguns tênis, né, mais caros, enfim, que eles estão lançando, algumas marcas de corrida, principalmente. Lucro bruto aqui 11,2%, a margem bruta uma expansão, o EBITDA, beleza, a gente já tinha visto, melhorou. Evolução da receita aqui, principalmente pela categoria de calçados esportivos, isso aqui não tem uma sombra de dúvidas, é o core aqui da empresa, que cresceu 11,3%, a gente vê que cresce mais do que a receita total, a receita na parte de calçados esportivos é o que vem puxado para cima. A Olímpicos manteve um forte desempenho, com destaque para a linha de corrida e performance, que aqui é a linha corre que eu comentei. Enquanto a Under Armour apresentou um maior crescimento relativo entre as marcas apoiadas por novos lançamentos. A Mizuno seguiu ampliando sua presença, enfim. Algo que eles colocam aqui parece que está tudo indo bem, né? As três marcas. O e-commerce, um crescimento de 5,1%, mais fraco o e-commerce, mas ok. Desempenho reforço papel estratégico, beleza, blá blá blá. Carteira de pedidos para 2026 reforça essa visão, indicando mais um ano de forte demanda pelos produtos da companhia. Então, aqui mais uma sinalização aqui positiva por parte da gestão. Olhando aqui o volume de peças, como eu comentei, cresceu 6,1%, receita 10,7%, no mercado interno 12,6%. É uma empresa que é mais voltada para o mercado interno mesmo, que ela não exporta muito os produtos. Então, praticamente aqui a gente pode ver que é majoritariamente o mercado interno. O mercado externo teve uma queda de 30,4%, mas não faz nem cosquinha aqui no resultado, né? É pouco relevante, são 20 milhões aqui de receita, frente a uma receita total aqui de 776 milhões. Margem bruta com um ganho aqui de 0,2 pontos percentuais. Despesas gerais e administrativas aqui crescendo abaixo do crescimento da receita, ok, está dentro ali do esperado, controlado. Essa linha aqui mais não recorrente, né, varia mais. O EBITDA recorrente crescendo os seus 11,8, 2 dígitos ali bom, 2 dígitos baixo, 0,2 pontos percentuais de ganho. E o lucro líquido aqui, o recorrente, quando a gente exclui os impactos extraordinários, uma queda de 18,9. Explicando, né, pessoal, já indo aqui para o lucro líquido, por que esse lucro líquido caiu? Bom, a gente pode olhar a linha de final, de fato é a que importa para o acionista. Mas essa queda aqui foi impactada pelo aumento do resultado financeiro. O resultado financeiro, se vocês olharem aqui, ele piorou. O resultado financeiro total foi 27,8 milhões negativo, ante um valor de 2,3 milhões positivo. A empresa, praticamente aqui no primeiro TRI de 25, não tinha dívida líquida, né, positivo. Ela tinha mais caixa do que dívida. Agora, nesse primeiro TRI de 26, se reverteu. Ela tem mais dívida do que caixa, mas não é uma alavancagem perigosa. É uma pequena alavancagem. Se a gente for olhar aqui a relação de dívida líquida, EBITDA, nesse primeiro TRI de 26 foi para 0,7. No primeiro TRI de 25 era praticamente zero, né? Então ela estava ali. O que ela tinha de caixa basicamente era o saldo de dívida. Então o resultado financeiro ele ficava ali, que rendia de juros, basicamente pagava a dívida e ainda sobrava dinheiro. Agora não.
o que rende de juros não paga o que ela tem de dívida. Mas isso aqui não é um movimento arriscado, que a gente vê inclusive que caiu já no sequencial, estava 0,9, já caiu para 0,7. E boa parte disso se deve, eles comentam, né? Que foi a questão de capital de giro. Esse movimento de elevação da alavancagem está associado à necessidade de suportar o aumento do capital de giro e ampliação de investimentos em CAPEX e aceleração na distribuição de dividendos. Aqui, beleza, o dividendo pode até... Não acho que também é tão bom assim. Eles estão querendo pagar esse dividendo mensal, enfim, quem gosta. Enfim, mas isso aqui relacionado ao negócio, o capital de giro e o CAPEX. Eles aumentaram um pouquinho relacionado a isso, nada fora do controle. Aí o lucro líquido caiu um pouquinho, mas eles já comentam, né, que vem concentrando sócios para reduzir a alavancagem. E já tem caído a alavancagem, né? Quando a gente compara com o sequencial, a alavancagem já diminuiu. E aí teve também um não recorrente, mas isso aqui já está excluído lá daquele lucro líquido. Enfim. Então esse foi um dos motivos que fez o lucro líquido cair nesse trimestre. Caiu bastante, né? Mas é porque uma empresa que não tinha dívida, praticamente zero, aí tem um pouquinho de dívida, já faz uma diferença grande. Mas o EBITDA continua a todo vapor, a empresa crescendo dentro do seu plano, o operacional está indo bem. O volume bruto, deixa eu ver o que eles comentam. Calçados esportivos, né? Aqui é a variação de 10,5, outros calçados diminuindo, vestuário crescendo 6,2. Participação aqui de calçados esportivos 63,9, né? Eu falei, é o core aqui do negócio. Ver pelas três marcas, as três marcas indo bem. Outros calçados, um recuo. Redução nas vendas de botas, né, de uso profissional. Compensado pelo crescimento dos volumes de chinelos esportivos, enfim. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. A receita de crescimento de 10,6. Quero ver se eles comentam aqui de preço também. O volume cresceu, beleza. Vamos ver se eles conseguiram aumentar também o preço dos produtos, né? Mas provavelmente sim. A receita cresceu mais do que o aumento do volume. Pode falar pela atuação no canal de vendas. Mercado interno foi positivo, como comentei, 97,3% das receitas. O e-commerce cresceu 5,1%. O e-commerce deu uma caída, né? Assim, ele parece que desacelerou, não foi tão positivo nesse trimestre, mas ainda assim continua crescendo. Tanto é que a gente vê que a representatividade dele deu uma diminuída. Nada extraordinário, né? Aqui no e-commerce. Outras empresas acelerando isso aqui, mas nesse trimestre para a Vulcabras não foi tão relevante, não. O CPV aqui, ó, diminuindo, então assim, estão ficando mais eficientes. O custo da mão de obra foi impactado pelo aumento do encargo trabalhista, deixa eu ver. Matéria-primas, embalagem, uma elevação de custos nas matérias-primas. Conseguiu manter os custos dos produtos proporcionalmente menor. Eficácia das medidas de controle e ganhos de produtividade. De fato, ó, aparentemente aumentou os custos, eles tiveram carga aqui com mão de obra e ainda assim reduziu, né, mostrando a alavancagem da empresa. O lucro bruto, a margem bruta é consequência de tudo isso. Despesas com vendas diminuindo, né, em relação à receita. Então, assim, ok. É isso, né, pessoal? Acho que não tem muito o que eu comentar aqui. A gente vê que é uma empresa bem redonda, está diminuindo tudo em relação à receita, alavancagem. O único ponto negativo foi isso aqui, né? O lucro líquido piorou, mas é mais uma questão aqui de dívida, né? A empresa aumentou um pouquinho a questão do capital de giro, que é sazonal também. Em alguns momentos ela tem uma necessidade maior de fazer investimento de capital de giro em CAPEX. Deixa eu ver o que foi aqui de CAPEX. O aumento do CAPEX, 47,3 milhões em ativos imobilizados e intangíveis. Vamos ver aqui qual foi o CAPEX total. Até reduziu o CAPEX, né? Eu acho que foi mais capital de giro, de fato. Fez aquela... A empresa ficou com aquela alavancagem um pouco maior. Mas a empresa, inclusive... Endividamento, ó. Estou super tranquilo. Faz recompra, paga dividendo. Deixa eu ver só a questão aqui da geração de caixa. Vamos ver variação de ativos passivos. Aqui, o fluxo de caixa das atividades operacionais caiu, né? Mas puxado basicamente por capital de giro. Provavelmente foi essa conta aqui de capital de giro. Enfim, tá tudo ok aqui. Não tem nada que se preocupar. O negócio segue crescendo dentro do que era previsto, né? Vulcabras não acho que vai crescer os 15, 20%. Vai ficar crescendo esses 10, 12%. Aí consegue um pouquinho mais de eficiência, cresce mais embaixo.
A não ser que venha um novo produto, eles consigam lançar alguma coisa como aconteceu com o Corre no passado. Mas aparentemente é o tipo de empresa, deixa eu até pegar aqui, eu gosto de trazer aqui o ciclo do Damadoran. Eu colocaria a Vulcabras aqui, ó, maturidade e crescimento. Ela já teve nesse ciclo aqui de alto crescimento, que foi um lançamento da linha Corre. Passa agora para essa etapa aqui de maturidade e crescimento. Ela não é essa linha aqui que também cresce muito pouco, né? Ela cresce ainda um valor aqui relevante. Aumento da capacidade, adicional de produtos. De fato, isso aqui é uma política que eles têm feito, né? O capital de giro também influenciou nisso. É legal essa parte aqui de baixo. Eu não vou concordar, a gente nem sempre vai estar sempre batendo isso aqui, mas em alguns casos sim. Crescimento do caixa se não for reinvestido. Enfim, eu colocaria ela aqui, nessa parte aqui. Meio que na crise da meia-idade, né? Aí não tá no fim do jogo não, mas ela é uma empresa bem interessante para quem gosta. Para quem não quer ter tanta emoção, um ativo tem muita consistência na entrega de resultados. A Vulcabras é bem interessante. E até por conta, pessoal, que não é um ativo caro. Eu acho que é um ativo ainda barato, mesmo depois de ter dobrado nos últimos 5 anos. Vamos até ver agora aqui os múltiplos. Puxando aqui os múltiplos da empresa. Vamos ver aqui, valuation. O preço-lucro hoje. Esse preço-lucro tem que tomar cuidado. Tem uma pegadinha aqui. Eu já caí. Não é que eu já caí, mas eu já me chamou a atenção em alguns momentos quando eu olhei esse preço-lucro de 5 vezes, porque é extremamente barato. E não é para tanto, né? Eu vou até explicar aqui para vocês. Se a gente pega, vou pegar aqui o 2025. Vamos pegar aqui o release. Do lucro líquido ajustado para o contábil tem uma diferença muito grande. E é sempre interessante usar o ajustado. Então, se a gente pega aqui o ano de 2025, atenção, pessoal, isso aqui é importante para não confundir os múltiplos. Você pensar que a empresa está barata, muito barata, e não está tão barata como de fato ela é. Ela é barata, mas não é tão barata como aquele múltiplo mostra. Então, porque o múltiplo pega sempre que o societário, não pega o ajustado. Então, se a gente olhar o 2025, o lucro líquido societário foi de 1,16 bilhões, 1,16 bilhão de reais, e o recorrente foi 572, foi quase a metade, né? Foi menos da metade. Então, isso muda bastante. Se a gente for fazer o ajustado, seria o quê? Esse 572,9. Aí eu tenho que tirar aqui o primeiro tri de 26, né? Atualizando os últimos 12 meses. Aí vamos fazer agora a conta aqui para ver qual é o PL ajustado dela. Eu tiro esse 106,1. 6,1. E adiciono, né, o valor do primeiro tri de 26. Para a gente pegar aqui o LTM. Vou botar aqui em cima para vocês verem. 86,1. Então aqui o lucro LTM da empresa é 552. Vamos arredondar para 553. Né? 553 milhões. Se a gente pega o valor de mercado, é de 5 bi. Então ficaria 5 bi dividido por 0,553. Então dá um PL de 9 vezes. Se vocês olharem aqui, como está pegando sem ser ajustado, está dando um PL aqui de 4,9. Não é tão barato assim. É 9 vezes. 9 vezes eu não entendo que é caro. É uma empresa barata, na minha visão. Ela cresce. A gente vê que o EBITDA ele cresce até mais do que isso. O lucro líquido não cresceu por conta dessa questão do capital de giro, mas é uma empresa que tende a crescer muito parecido com o que vai ali no EBITDA. E o EBITDA nos últimos... O EBITDA recorrente, a gente vê que cresceu aqui... Opa, aqui não. Esse aqui é o 2025. Ó, 2025 para 2024, o EBITDA cresceu mais de 20%, né? Mas se a gente pega aqui na última comparação, crescido 11, 12. Então, assim, eu acho que é uma empresa barata. Não é o perfil que vai ter tanto aceleramento, não vai acelerar tanto os crescimentos, a não ser que a empresa tirou outro coelho da cartola. Mas é um negócio interessante, inclusive para quem gosta de dividendo. Então, é uma empresa do setor de calçados. Eu acho que das que a gente tem hoje na Bolsa Brasileira, a gente tem a outra, que é o SBF. Eu acho que é a mais barata. Aí tem outras empresas de calçado, que é a Alpargatas, que não é tão parecido. Deixa eu até voltar aqui. Alpargatas, a gente tem também o que? A Grendene. Poderemos colocar aqui a Asas, mas assim, a Asas é até bem mais diversificado. Mas o que compara mais aqui seria o SBF. O SBF a gente vê, ó, o PL é de 7,8. Tem que fazer o ajuste. Depois para ver também se não tem algum ajuste. Mas a SBF já é boa também, assim. São duas empresas interessantes aqui. Vale a pena ficar de olho. Mas eu ainda acho que a Vulcabras é um pouco melhor do que a SBF. Não que a SBF seja ruim. Essas outras duas aqui são totalmente diferentes. Eu acabei comentando, mas são mais chinelo, enfim, não é calçado esportivo. Mas assim, Vulcabras é um negócio interessante, vale a pena
ter no radar, acompanhar aí a empresa, conseguiu mudar bastante, né? Mudou. A gente pega aqui, ó, vamos pegar 2012 até 2019, aí eu vou até puxar aqui, ó, 2010 até 2019, era uma empresa meia boca. Passou 10, que foi 10 anos, ó, que a empresa não saiu do lugar, de 2010 até 2019. Não saiu do lugar praticamente em nada. Em EBITDA, em lucro líquido, em receita. Ficou no 0 a 0. A pessoa passar 10 anos aqui sem ganhar dinheiro é um prejuízo gigantesco. Mas as empresas são dinâmicas, né? As coisas mudam. De 2019 em diante, até a gente pode colocar 2022 em diante, a empresa mudou da água para o vinho. Então é outro negócio totalmente diferente. Então, importante também ter essa ciência, né? Que as coisas mudam. A empresa era ruim há uma década atrás, nessa década é uma empresa boa. Pode ser que possa ser ruim de novo, pode ser que passe a ser melhor ainda, enfim, ninguém sabe o que vai acontecer. Não tem receita de bolo. Então vale a pena acompanhar. Hoje eu acho que é uma empresa legal, um preço interessante. Lembrando, não é recomendação de compra, né, pessoal? Eu também não tenho o VulcaBras na minha carteira, enfim. Acompanho aqui no canal. Acho que é um ativo legal para quem quer ter um pouquinho mais de paz, né? Mas vale a pena acompanhar. Tudo ok aqui, segue o jogo para VulcaBras. Mas é isso, pessoal, o que eu tinha aqui para trazer no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né, deixa o gostei, comenta aí quais vídeos você quer que eu traga aqui para análise, quais empresas traz aí nos próximos vídeos. Espero que você já tenha se inscrevido no canal, né, esteja como inscrito para não perder os próximos vídeos. É isso, vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, e até a próxima.